Clarice, a igreja de São João Do Oriente. do Oriente, é a igreja mais bonita, de gente mais bonita dessa nossa região, né? Só perde para Filadélfia. Aí não. Aí não, gente, escutaram, né? Não, vocês são as pessoas bonitas, gente alegre, gente que Deus realmente tem abençoado de uma forma muito especial. Que bom, gente, poder estar aqui falando sobre koinonia, comunhão, né? Comunhão é mais do que comer churrasco junto, comunhão é muito mais do que tomar café juntos, comunhão é muito mais do que fazer um retiro, comunhão é um estilo de vida. Comunhão é um estilo de vida. Quem não nasceu para unir-se, quem não nasceu para estar ao lado do outro, quem não nasceu para compreender o outro, ele não tem um estilo de vida chamado comunhão, né? E é interessante que o texto que foi escolhido, Atos capítulo 2, verso 42 a 47, quando vem esse texto, já lemos, não já? Esse texto já lemos, já diversas vezes. O que esse texto traz na sua cabeça quando você lê esse texto? Vamos lá. 3 irmãos, o que esse texto traz para você? Unidade, joia. Intimidade, joia. Crescimento. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que vem na tua cabeça? Quando se fala Atos 2, 41, Atos 2, 41 a 47. Relacionamento, ok? Mais alguma coisa? Alguém lembrou aí que trouxe festa? Esse texto consegue falar em festa para você? Sim ou não? Onde tem isso tudo que vocês acabaram de citar aqui? Isso é o quê? Uma festa. Gente, se tem isso tudo, vocês ficarão de falar comunhão, se tem unidade, se tem amor, se tem tudo que vocês falaram, irmão, isso é festa. Então comunhão é festa. Comunhão tem que festejar, é um estilo de vida que precisa ser curtido, como diz os jovens, né? É um estilo de vida que tem que ser compartilhado. É um estilo de vida que tem que ser festejado por todo lado. Tem que ser festejado, meu irmão. É um estilo de vida. É legal quando uma chama as outras, vem cá, vem pra frente, vem dançar. Opa, eu quero dançar também. É legal quando eu pego o carro tudo duro ali, e vamos lá, vamos festejar. É festa, é estilo de vida. Então, irmãos, Atos 2, 41, 47, ele vem falar sobre isso. A igreja vivia em festa. Sai, gripe. A igreja vivia em festa. Quando eu começo a espirrar, a gente vem um atrás do outro. Daqui um pouquinho para. Muito bem. Então, irmãos, é festa. E a igreja precisa viver isso. A igreja celebrava no partir do pão. A igreja celebrava na comunhão. A igreja celebrava nas orações. Até culto de oração era festa, né? Até culto de oração era festa. Até velório nessa igreja era festa. Sabia, irmãos? Eu costumo dizer que o melhor lugar para festejar é no velório. Porque já sabe aonde a pessoa está. Principalmente um crente. Já sabe aonde a pessoa está. Então, na verdade, nós precisamos. E o pior lugar que eu vejo para mim é o hospital. Eu não gosto muito de hospital, não. Né? Eu não gosto muito de hospital, porque sofrimento humano, aquela coisa toda. Mas eu tenho que visitar, tenho que ir ao hospital. Né? Presídio, eu vou em presídio, mas o sofrimento humano me comove muito. Né? Então, irmãos, vamos pensar então nesse texto. Então, se era festa, eu quero falar um pouquinho sobre festa. Eu quero falar um pouquinho então sobre Atos 2, eu quero falar sobre comunhão, mas eu quero dizer então em uma casa, eu quero contar a parábola que Jesus contou de Lucas. Lucas, ele conta uma parábola, Lucas 15, ele conta a parábola de quem? Do filho pródigo. E eu quero falar, irmão, vamos pensar, né? Olhando, pensando, se você já leu essa parábola, eu creio que sim, várias vezes,
Mas se você já leu a parábola de Lucas 15, como era a casa daquele pai? Alguém consegue imaginar? É uma parábola, é uma história que Jesus contou. E eu quero fazer uma história em cima de uma história que Jesus contou. E vamos pensar então como era a casa desse pai. Será que tinha alegria? Tinha. Tinha mantimento? Tinha. Tinha amizade? E por que aquele camarada decidiu ir embora de casa? Por quê? Ele não quis ter comunhão. Vamos pensar que naquela casa tinha muitas coisas, mas não tinha comunhão. E essa história que eu quero contar, um homem que pensava que sempre tinha razão. Um homem que pensava que sempre estava certo. Gente, preste atenção. Essa ideia de achar que sempre eu estou certo, isso tira comunhão. Essa ideia de achar que a minha opinião é que vale, a minha opinião é que tem valor, é a minha opinião que tem que prevalecer, isso tira qualquer tipo de comunhão. Isso é um estilo de vida que não é koinonia. Essa coisa de achar que sempre eu tenho razão, isso então tira todo tipo de koinonia, todo tipo de comunhão. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu quero trabalhar um pouquinho sobre essa questão de festa, essa questão de comunhão, essa questão de koinonia. E a palavra do Senhor nos chama a atenção aí no Lucas, capítulo 15, conforme já citamos. A gente não vai ler ele todo, mas nós vamos frisar, principalmente do versículo 25 ao versículo 32 de Lucas 15. Né? Lucas 15, verso 25 a 32. Né? Então, irmãos, já pararam então para analisar que muitas vezes as nossas convicções, por mais que estamos convictos, talvez aquilo não é a verdade absoluta. Já repararam muitas vezes então que as nossas convicções, muitas vezes, né, sinceramente, muitas vezes nós estamos errados naquilo que nós temos convicções? Já repararam então que quando a gente para olhar a visão do outro, quando a gente para pensar no outro, quando a gente para então para ver o que o outro pensa, e a gente tira então algo, né, extrai algo de bom, nós vamos entender que nós vamos ter uma comunhão. Ah, que obrigado, pastor. Aí, mais pertinho, eu gosto muito de estar perto, né? Muito bem, o pastor já me entendeu. Muito bem. Então, hoje Deus tem uma palavra sobre esse tema, sobre comunhão. Deus, já vimos ontem, o pastor Cioli, eu creio que já falou muito bem sobre isso. E hoje, então, nós queremos, então, trazer isso, então, para você. Antes de deixar uma pergunta, você já aconteceu alguma vez de você ter se achado cheio de razão? Já aconteceu alguma vez que você acha que a verdade é tua, que você então chega lá cheio de razão e ter dito então com convicção, eu garanto, pode ter certeza, né? Você já fez isso, então olha, pode ter certeza absoluta no que eu estou dizendo. E de repente então você, por fim, você viu que na verdade aquilo que você tinha tanta certeza não era tanta certeza assim. Aquilo que você tinha tanta convicção não era tanta convicção assim. E você conseguiu entender então que muitas vezes, por causa disso, você perdeu a comunhão com o irmão, com o parente, com o amigo. E comunhão, gente, nós vamos pensar então nesse homem que pensava. Então, vamos observar então esse texto então, que acabamos de contar a história do pródigo. Ele então fala de um homem que pensava, que passava por essa experiência, por achar que sempre tinha razão. Esse homem então sempre imaginava que a razão era dele, que ele tinha a verdade absoluta. Nós vivemos num tempo assim, já viram? Que cada um tem a sua razão. Já viveram? Já pensaram nisso? Que cada um tem a sua razão, cada um tem a sua convicção, e a gente briga e nós matamos e nós xingamos por causa da nossa razão. Né? Eu lembro que esse tempo que o Brasil viveu um tempo atrás aí, meu Deus, eu estava doido para isso passar, porque o Brasil se dividiu então em duas razões, né? E ninguém queria ouvir a razão do outro, e ninguém queria
queria, irmão, sentar, ninguém queria conversar mais. Houve racha dentro de famílias por causa de convicções. Houve briga dentro das igrejas por causa de convicções. Essa é a minha convicção, essa é a minha razão, e essa minha razão eu não abro mão das minhas razões, em detrimento das suas razões, que tu vai embora para o espaço. Eu não quero saber das tuas razões. Isso gerou então desunião, isso gerou uma falsa coinonia, né? Podemos pensar nisso. Quantas vezes você acha que teu pai, adolescente, teu pai está quadrado, né? Teu pai está velho demais, teu pai está muito, né? Já passou do tempo, e você tem as suas convicções, e muitas vezes tem falta de comunhão em casa por causa de suas opiniões. E muitos pais também, né? Eu já vivi muito tempo, eu sou, né? E também não tem esse diálogo por falta de comunhão. Então essa história desse homem que acha que sempre estava certo. E por que nós podemos dizer que na casa desse pródigo tinha tudo, mas não tinha comunhão? Que isso, pastor? Sério? Tinha tudo dentro daquela casa. Eu fico pensando naquele pai amoroso, aquele pai que queria se comunicar. Eu fico vendo, Jesus, quando está falando desse pai, Jesus está falando de Deus. É um Deus que queria dar o melhor, mas mesmo assim, os seus filhos viviam em desunião. Mesmo assim, aqueles filhos viviam procurando cada um seu interesse. Vamos pensar comigo, então. Primeira coisa, vamos pensar então no verso 30. Nós vamos falar um pouquinho do irmão mais velho. Nós não vamos falar do pródigo, mas nós vamos falar do pródigo, sim. Ele não quis ter aquela comunhão. Ele saiu, ele foi embora de casa. Mas o pior de tudo, gente, é aquele que vive dentro da casa, aquele que vive dentro da igreja, mas não quer viver um estilo de vida chamado comunhão. Você consegue entender? Um foi embora, um disse, eu não quero mais, eu quero gastar tudo, para me dar tudo que me pertence, eu estou correndo fora, estou rapando fora, né? Estou dando língua na pipa, estou rapando fora. Mas o outro ficou em casa. O outro ficou em casa. E é sobre esse que ficou em casa que eu quero bater um papo com você hoje, nessa manhã. E o que esse camarada tinha que fazia com que ele estava em casa, mas não vivia em comunhão? Ele estava dentro da igreja, mas não vivia em comunhão. Estava trabalhando dentro da igreja, mas não tinha comunhão. Dentro da casa, né? Mas não tinha comunhão. Então, fazendo um paralelo. E o que isso então traz para a gente? Primeiro, por que ele agia assim? Né? No versículo 30 diz o seguinte, Lucas 15, 30, diz assim: mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. O filho mais velho, quando chega em casa, eu falei que comunhão é o quê? Comunhão é o quê? Lembra no início? Comunhão é relacionamento, comunhão é o quê? E quando tem relacionamento, quando tem amor, quando tem, isso é o quê? Uma festa. Nós falamos então, e o filho mais velho, ele chega em casa, estava acontecendo o quê? Uma festa. Por quê? O filho mais novo tinha ido, mas tinha voltado. Sim? E o que estava vendo na casa do pai? Uma grande festa. Então, ou seja, estava restaurando a comunhão. Ou seja, aquela comunhão que aquele filho mais novo não tinha com o pai, ele deixa tudo, e ele lá gasta tudo absolutamente, e ele volta então para casa, e ele está, pai, olha, eu pequei perante o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim apenas um teu empregado. E o pai fala, filho, o que eu mais quero com você é comunhão. Filho, o que eu mais quero com você não é que você seja meu empregado, eu quero que você seja filho. Filho não é empregado, filho é filho. Filho não faz nada por obrigação, filho faz porque ama, filho faz porque quer ter comunhão com o pai. Mas o filho mais velho, ele chega da lavoura, ele chega da labuta, e ele chega em casa, então ele escuta aquele barulho de festa. Talvez ele está dizendo, olha, o que aconteceu, meu Deus, não é aniversário de quem hoje? Não é meu aniversário, não é aniversário de meu pai. O que está acontecendo lá em casa? Eles
barulho de festa, porque onde há comunhão tem barulho de festa, gente. Onde existe comunhão tem barulho de festa, pode ter certeza absoluta disso. Onde tem comunhão não tem gritaria, onde tem comunhão não tem bate-boca, onde tem comunhão tem festa, tem churrasco com bezerro gordo, oh meu Deus do céu, tem picanha da melhor qualidade, maturada e por aí vai, né? Oh, tem o quê? Tem papa de milho também, né? Tá fazendo propaganda do açougue do pai dele aqui. Tá fazendo propaganda do açougue do pai dele. Ah, teu pai tem açougue? Depois a gente passa lá então. Muito bem. Que legal. Então, gente, a picanha então tinha festa naquele lugar. E aquele filho sente, escuta o barulho, sente o cheiro de churrasco. Meu Deus, eu vou almoçar hoje, tem churrasco lá em casa. O que está acontecendo? E ele vai se aproximando e o empregado diz: olha, a comunhão voltou na tua casa. Lembra aquele teu irmão que foi embora? Ele voltou. Olha, teu pai está celebrando a comunhão, porque você já está em casa e agora ele voltou. E sabe o que o irmão mais velho disse? Mas quando volta para casa, aquele filho então que aquele cara que meu pai está fazendo festa para ele, desculpe a expressão, aquele desgraçado, aquele miserável, aquele cara que não presta para nada. Quantas vezes na casa a gente age assim com o irmão? Quantas vezes por a gente achar que está sempre certo, a gente acha que o irmão não vale nada? Quantas vezes a gente machuca alguém? Estava conversando com o pastor que a gente está vivendo um tempo de gente muito machucada. A gente está vivendo um tempo que a gente, como pastor, quase tem que ficar pisando em ovos. Nós estamos vivendo esse tempo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão feridas, as pessoas estão machucadas. E aquele irmão mais velho, gente, eu achava que ele tinha comunhão, eu achava que ele estava em casa, eu achava, não, meu irmão, mas ele volta para casa, ele disse: olha, mas esse teu filho, olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, observe como ele se dirige para o pai. E o empregado foi, depois ele chega para o pai, ele se dirige ao pai: esse teu filho. Olha que coisa estranha. Aquele filho também não tinha comunhão em casa. Ele não tinha um estilo de vida chamado comunhão. Viver junto, viver em comum. Ele não tinha. Esse teu irmão mais velho errou ao julgar o seu irmão. Note que ele não considerava mais, ele falou dizendo: esse é teu irmão. Né? Eu não gosto quando numa família, quando eu vou visitar, e quando eu chego um filho falar: tá vendo? Teu filho, mãe. Você já reparou isso? Não usa essa expressão não, gente. Esse teu filho, mãe. Ah, esse teu queridinho, né? Você está dizendo para essa mãe, você está dizendo para esse pai o quê? Olha, eu não tenho comunhão com você. Eu não tenho comunhão com esse irmão. Eu não quero comunhão. É isso que esse irmão está dizendo. Ele se achava tão certo que então, por que ele estava errado? Porque ele fez uma avaliação errada do seu irmão. Ele fez uma avaliação errada. Ele chegou em casa, ele viu aquele e falou: esse teu irmão, olha, preste atenção, ele não conseguia ver um fim feliz da experiência do seu irmão que havia voltado. Ele não conseguia. Quantas vezes você já ouviu? Crente, agora que fez tudo de errado, agora é crente. Você já viu gente falando isso? Você já ouviu? Você já ouviu gente dizendo: mas você fez isso, e agora você diz que é crente? Sabe, meu irmão, muitas vezes a falta de comunhão faz com que a gente avalie o nosso irmão de forma errada. A gente avalia o nosso irmão de forma errada. Ontem eu recebi uma mensagem de um menino lá do Paraná. E esse menino, eu lembro quando eu
pastorei lá por alguns tempos, esse menino bebia todas. Era o Fábio. O Fábio, então, ele só vivia caído, trabalhava, mas quando voltava só bebia. E além de beber, ele agredia sua esposa. E a sua esposa se converteu. Nós começamos então a fazer estudo bíblico na casa da esposa, junto com ele. Ele mesmo bêbado, nós fazemos estudo bíblico com ele. E chegou o dia do batismo então da sua esposa. E nós criamos um laço de amizade junto com o Fábio, né? E chegou o dia do batismo. O batismo ia ser um domingo à tarde. E ele chegou em casa domingo de manhã, já embriagado, e ele deu uma surra na mulher, quebrou a geladeira, e a mulher chegou lá, né, com hematoma, e então chorando, né? Naquela época, então, ainda não existia essa lei da penha como se tem hoje, né? Senão, em vez de as mulheres procurar primeiro o pastor, primeiro procura o delegado, né? Primeiro, antes de procurar qualquer coisa, vai procurar justiça, né? Antes de procurar uma oração, procurar alguém para ajudá-la, para compreendê-la, né? Para ir com ela até tomar essas decisões que precisam ser tomadas. E essa mulher então me procurou e disse: pastor, eu estou muito chateada e eu vou denunciar o meu marido. E eu vou, pastor, eu não vou me batizar hoje. E nós começamos então, conversamos com ela. Eu disse: olha, você tem toda a razão de fazer isso. Você tem toda a razão de ir agora no delegado de polícia, denunciar o seu marido, mas nós estamos fazendo um trabalho com ele. Você orou ao Senhor que você queria ver seu marido convertido. Sim? Sim, pastor. Então me dê mais um tempo. Me dê mais um tempo, deixe ele acordar. E na hora que ele acordar, eu vou lá falar com ele. E o que ele falar, então, nós dois vamos sair aqui juntos e nós vamos na delegacia. E ela disse: sim, pastor, eu acredito no senhor, então vamos deixar para mais tarde. E ela falou: pastor, mas eu não vou me batizar hoje. Eu disse: tudo bem, é uma decisão tua também. E nós saímos para o batismo. E quando voltamos do batismo, chegamos na casa, antes de voltar para a igreja, voltamos na casa dela. O Fábio já estava acordado e ele já estava furioso. Por que está furioso? Porque a sua esposa não havia sido batizada. Porque ela estava enganando o pastor. O pastor é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão sincera, que estava ali gastando tempo, e ela estava enganando o pastor. Ele tinha esquecido de tudo que tinha feito com ela. O problema era ele. E eu falei: que bom, Deus é fiel. Chegamos lá, conversamos com o Fábio. Fábio, Marilza, conta o que o Fábio fez hoje de manhã. E ela contou, mostrou a geladeira amassada, mostrou: olha o que você fez. A sua esposa está pronta para separar de você. Não é isso, Marilza? Não é isso que você disse para mim? Fala para ele tudo que você disse para mim. E dependendo da sua decisão, agora nós vamos sair daqui e você vai ser denunciado. E aquele moço começou a chorar. E aquele moço disse: pastor, a partir de hoje, diante desse sol que o senhor está vendo, eu não bebo mais. Eu disse: Fábio, você está vendo? Você está ouvindo o que você está dizendo? Sim, pastor. Eu quero orar agora. Eu quero que o senhor ore por mim, que eu quero me entregar a minha vida a Jesus. Eu não vou beber mais. E o domingo à noite chegou, nós não denunciamos, ela decidiu não denunciar. E o domingo à noite, quem é o primeiro a levantar a mão na igreja? O Fábio. O Fábio e a Marilza estão casados até hoje. Já faz 26 anos que eu pastorei no Paraná. O Fábio e a Marilza estão casados até hoje. O Fábio é pastor. O Fábio hoje é pastor. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela decidiu a não olhar o seu marido simplesmente do jeito de um irmão mais velho. Esse meu marido, esse homem, não foi isso que ela disse. Ela disse: Deus me deu este homem e nós vamos orar por ele. Sabe, meu irmão, uma das coisas que aquele irmão mais velho, ele disse, ele insiste em considerar os irmãos dele como um perdido.
Ele insiste em considerar o irmão dele como rebelde. Ele insiste em considerar o irmão como alguém sem conserto, como alguém ingrato, como alguém que não merece o perdão. Ele olhou para o irmão mais novo e disse: esse sujeito não vale nada, ele é um ingrato, esse cara vai morrer, vai para o inferno, não tem mais jeito para ele. É isso que ele está dizendo. Ele não queria mais, ele não tinha comunhão com o irmão. Ele não tinha comunhão com o pai também. Você consegue entender isso? E estava dentro de casa, gente. Estava dentro de casa. Ah, queridos, podemos pensar no verso 31. Mas o pai disse: meu filho, olha o pai, olha a comunhão. O pai é legal, ele sempre tem comunhão com o filho, principalmente o pai dessa parábola. O pai é Deus. Deus sempre tem comunhão com você. Deus sempre tem comunhão com você. Amém? Todos aqui? Diga assim então: Deus sempre tem comunhão comigo. Repita mais uma vez: Deus sempre tem comunhão comigo. Olha o verso 31. Olha o que o pai diz. O que ele está dizendo? Verso 31. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Comunhão, coinonia. Tudo em comum. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Sabe por que é seu? Porque o irmão levou a parte dele. Sabe quem está pagando esse churrasco? Sabe quem está pagando essa festa? É você. Porque ele já tinha dividido. Ele já tinha dividido a parte do irmão. E a outra parte era de quem? O outro irmão. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Esse irmão não tem mais nada. Tudo que eu tenho é seu. Mas sabe o que eu estou fazendo para ele? Eu estou dando para ele tudo de volta. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia do Senhor. Ah, irmão, este é um erro fatal quando fazemos uma avaliação errada. Isso é um erro fatal para a comunhão quando nós avaliamos uma pessoa de forma errada. Cuidado com as fake news. Cuidado com as mentiras. Cuidado com o que fala do teu irmão. Isso pode fazer com que você perca a comunhão com ele ou com ela. Cuidado. Sabe, meu irmão, ficamos cegos. Quando nós fazemos uma avaliação errada, meu irmão, nós ficamos cegos e não conseguimos ver a verdade que está diante de nós. E qual é a verdade desse texto? Primeiro, Deus está sempre perto de nós. Verso 31 na parte A: meu filho, você está sempre comigo. Olha que coisa linda. Quando eu faço uma avaliação errada, eu não consigo entender que Deus está perto de mim e está perto do outro também. Sabe, meu irmão, cuidado com essa coisa de achar que está sempre perto. Outra coisa interessante, que tudo do Pai é teu também. Olha o que ele diz: tudo que eu tenho é seu. Olha a comunhão, que legal. É festa ou não é, gente? Por que no coração daquele pai não tinha festa? Porque tinha comunhão. Mesmo que o filho não tivesse, mas ele tinha comunhão. Ele tinha comunhão com o filho mais novo, ele tinha comunhão com o filho mais velho, tinha comunhão com os empregados. Puxa, os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Aquele pai, gente, tinha comunhão até com os empregados. Olha que coisa linda. Olha, pai, faça de mim um jornaleiro, faça de mim um servo teu, um empregado. Porque, pai, viver debaixo da tua comunhão, mesmo como empregado, é melhor do que viver fora como um príncipe. Deixa eu falar alguma coisa para você. Viver debaixo da tua casa, pai, como um empregado, é melhor do que viver lá fora como um príncipe. O homem que acha que está sempre certo, ele quer ver como um príncipe, fora da comunhão do pai. Você consegue entender isso?
Por que essa comunhão é uma barreira tão grande para a igreja hoje? Por que a igreja hoje, a igreja brasileira está tão dividida? Sabe, meu irmão, porque o diabo não quer comunhão. Ele não quer comunhão. Ele não quer. Ele não quer comunhão dentro da sua casa. Não quer. Porque uma casa dividida, meu irmão, é complicado. É complicado. Eu não vou com a cara de fulano de tal. Tem um pastor amigo meu que sempre fala, eu não vou com a sua cara. Ele sempre brincava assim, Samuel, eu não vou com a sua cara. Ele ficava, por quê, pastor? Porque eu vou com a minha. Amém? Nós vamos com a nossa. É interessante a palavra. Empresta aqui. Empresta aqui, por favor. Segura ela para mim um pouquinho aqui. Pode sentar nela. Ela não quebrou? Por que não quebrou? A cadeira é forte. Por que ela não quebrou? Porque ela é forte. Ah, por que ela não quebrou? Porque você é leve. Opa! Ela não quebrou porque ela é leve. Por quê? Mas por que a cadeira não quebrou? Porque ela é forte? Porque a Manu é leve? Oi? Ela sentou com cuidado. Também ela não quebrou por isso, sentou com cuidado. Mas eu vou querer dizer, por que a cadeira não quebrou? A cadeira é boa. Opa! A cadeira é boa. Muito bem. E por que a cadeira não quebrou? Diante de tudo que você falou, está correto. O chão é firme, o chão é plano. Ela não quebrou por isso. Obrigado, Manu. Sabe por que a cadeira não quebrou? Sabe por que ela não quebrou? Porque ela suportou. Sabe o que gera comunhão? Quando eu dou suporte. Quando eu suporto, meu irmão. Pode ser, olha, não foi a Manu, mas a cadeira podia sentar aqui uma mala, podia sentar uma pessoa horrível, podia sentar uma pessoa horrorosa aqui, que ela ia dar suporte. Sim ou não? Ela aguenta até uns 170 quilos, mas pelo fabricante ela aguenta até 220. Ela está dando suporte. Sabe, meu irmão, o que gera comunhão é quando você dá suporte. Entenda isso. Meu irmão, eu não estou aqui para ser melhor do que você. Olha, o pai, olha, meu filho, tudo que eu tenho é teu. O pai, porém, via completamente, né? O pai via, então, tinha uma visão totalmente diferente. Ele discordando do filho mais velho, quando diz, ele afirmou, pai, preste atenção, meu filho, ele estava morto e voltou a viver. Meu filho, preste atenção, esse menino aqui, ele tem jeito sim, porque ele estava morto e voltou a viver. Aquele pai que você acha que não tem mais jeito, tem jeito sim. Aquele irmão que você acha que foi embora e não tem mais jeito, tem jeito sim. Aquele casamento que foi embora, Marilza, pastor, não tem mais jeito, teve jeito. Tem outro caso que nós atendemos alguns anos atrás. E essa irmã chegou para a gente e disse, olha, para mim, né, como conselheiro, eu venho aqui avisar o senhor, meu pastor. Ela disse assim mesmo, ela era minha ovelha. Eu venho aqui avisar você, meu pastor, que eu estou me separando. E eu não vim pedir sua opinião, eu vim dizer para o senhor, só afirmar para o senhor que eu estou me separando. E eu disse, boa decisão. Que decisão legal. Eu disse, é tão bom quando a gente toma uma decisão convicta, é tão gostoso. Quando a gente toma uma decisão sem titubear. Quer dizer que você então já tomou essa decisão, só vim me comunicar. Sim, pastor, só vim comunicar. Eu falei, parabéns. Quantos não têm essa coragem que você tem? De procurar o pastor já com uma decisão. Porque
Porque geralmente pessoas procuram o pastor para que o pastor tome decisão por ela. Mas você não. Você está aqui porque você confia no pastor e você está aqui já com a decisão pronta. Por que o senhor está dizendo isso? Porque você tomou a decisão nisso. Sim, pastor, mas o senhor não vai falar nada? Você já tomou a decisão, correto? Sim, pastor, mas o senhor não vai falar nada? Minha filha, você não só vem me comunicar, está comunicado. Ah, agora você quer que eu dê uma opinião? Mas eu não vou dar opinião, só vou fazer uma pergunta. Você já fez de tudo que você podia dentro desse casamento? E ela disse, sim, pastor, já. E eu disse, então já que você já fez tudo, eu só pergunto, a segunda pergunta, fez tudo mesmo? Mas o que o senhor diz com tudo mesmo? Me fala um pouquinho, como é teu marido? Aquela conversa só que era para dar uma notícia ao pastor, demorou uns 1h40 aproximadamente. Fala um pouquinho do seu marido. Pastor, aqui não vale nada, chega em casa, pastor, ele gasta dinheiro todo com droga, ele sai de casa, pastor, no domingo, né? Ele sai no domingo, volta na segunda-feira de manhã, quando ele tem que voltar para trabalhar. Ele só passa em casa, troca a roupa, pega a bolsa de novo e vai para trabalhar. Só aparece em casa, pastor, na segunda-feira de manhã. E eu pergunto, cadê o dia das compras? Ele já gastou tudo nas drogas. Ele é viciado em cocaína. E eu disse, quando que ele chega em casa? Segunda-feira de manhã. Você já tentou preparar um belíssimo café da manhã para ele? Mas pastor, aqui não vale nada, pastor. Eu vou preparar um café da manhã para alguém que usou todo o dinheiro com droga, pastor. Usaram o dinheiro com aquele traste. Eu disse, tenta fazer isso. Quando ele chegar na próxima segunda, prepara um café da manhã, compra um pão, acorda mais cedo do que ele chega. Ele desceu uma escadaria terrível, né? Lá em Teresópolis. Compra um pãozinho fresquinho e fala com ele, antes de você ir, toma um café da manhã. Você já não come dia nenhum em casa. E aquele homem tomou o café da manhã meio assustado. Ele disse que aquele café, ele tomou aquele café como nunca tomou. De pessoa que a mulher tinha colocado veneno. E ele tomou o café, mesmo achando que era veneno, a esposa nunca tinha feito aquilo. Tomou o café, saiu. Ele trabalhava em Teresópolis, é uma região um pouco afastada do Rio, 90 quilômetros do Rio, e ele ficava no Rio a semana toda. Chegou na sexta-feira, quem é que chega em casa? O marido. E o que ele estava esperando ele? Uma janta. E ele falou que comeu aquela janta de novo, mas assustado. Tem alguma coisa errada acontecendo com a minha esposa. Ela não é assim. Tem alguma coisa errada. E ele jantou. Ele saiu um pouquinho, quando deu 11 horas, já estava onde? Em casa. Sábado de manhã ele estava onde? Em casa. Domingo, pela primeira vez depois do futebol dele, almoçou onde? Em casa. E aquele homem estava dizendo, aí na outra semana, nós conversamos, 15 dias depois conversamos, e eu disse, e aí, pastor, ele está assustado, porque ele está achando, o que está acontecendo comigo? Ele está achando que eu estou ficando maluca. Porque ele fez o que fez comigo, e eu estou tratando ele de uma forma diferente. E eu disse para ela, olha, filha, vamos trabalhar, e ele vai vir aqui conversar comigo. Vamos ajudar ele também. Duvido que ele veio aqui. Duvido que ele veio aqui. Eu disse, eu não duvido. Eu olho. E depois de um mês, mais ou menos, aí ele perguntando, o que está acontecendo? Ela falou, tem um pastor que tem me ajudado nisso, e disse, eu quero conhecer esse pastor. Porque ele mudou você. Eu quero conhecer esse pastor porque ele mudou você. Não era ele que tinha mudado, não, a mulher que mudou. E alguns dias depois nós estávamos conversando e batizamos esse menino. Esse menino, durante muito tempo, foi líder no Ministério de Casais, ele e a esposa. Acho que 20
20 anos depois, continuou como líder do Ministério de Casais. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente acha que o outro tem que mudar. Sabe o que acontece na falta de comunhão? É porque a gente quer mudar o outro. Eu tenho uma frase com isso comigo: quando eu mudo, tudo muda em minha volta. Quando eu mudo, tudo muda em minha volta. Se eu mudo para o melhor, o que vai acontecer à minha volta? O melhor. E se eu mudo para pior? O pior acontece. Amém? Quando eu mudo, tudo muda em minha volta. Amém? A mudança nos pega o outro. Então é isso que aconteceu com aquele filho. Então, gente, presta atenção. Quando esse pai, então, cheio de misericórdia, meu filho, é o teu irmão que voltou. Meu filho, é o teu irmão que voltou. Ele estava perdido, mas foi achado. Olha que coisa linda, o nosso Deus cheio de misericórdia. Quando eu avalio de forma errada o meu irmão, é porque o que? Está faltando justamente isso, está faltando misericórdia. Quando eu avalio o meu irmão de forma errada, falta misericórdia dentro do meu coração. O que é misericórdia? Alguém sabe? Alguém já viu? Esse é o meu dom de ministério. Alguém já foi falar de misericórdia? É miséria do coração, misericardia, ou miséria do coração. É quando você se coloca no lugar do outro. O que Jesus fez por mim? O que Jesus teve por mim? Misericórdia. E o que ele se fez no meu lugar? Se colocou em meu lugar. É você trocar o coração, é você, em vez de criticar, você dizer: puxa, poderia ser eu. Aquele irmão não tinha misericórdia, mas aquele pai tinha misericórdia. Gente, o que gera comunhão é misericórdia. O que gera comunhão é misericórdia. Se teu irmão errar, o que a Bíblia diz? Vai. Se ele ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, leve uma pessoa. Se ele ouvir, ganhaste. Se ele não ouvir, leve o pastor da igreja. Se ele ouviu a igreja, se ele ouviu o pastor, ganhaste. Se não ouvir, considere como publicano. Considere como gentil. E o que o gentil precisa? Misericórdia de Deus. Graça de Deus. Ser alcançado pelo poder de Deus. Você consegue entender que Deus nunca manda jogar fora? Ser humano não é lixo. Ser humano não foi feito para ser jogado fora. Por isso que o diabo armou toda essa guerra que a gente viu entre as igrejas, irmão brigando com irmão, igreja brigando com igreja, pastor brigando com pastores. Irmãos, uma coisa absurda que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi essa maldita guerra que nós tivemos. Para quê? Acabar com a comunhão da igreja, acabar com a comunhão da família. Irmãos, nós estamos acima dessas coisas, sim ou não? Amém? Nós estamos acima dessas coisas, nós estamos acima de opiniões pessoais, nós estamos acima dessas questões, irmãos. Quem é bom, quem é ruim, nós estamos acima dessa questão. Quem é bom? Quem é bom? Quem é bom é Deus. Amém? E não há ninguém que se compara com Deus, tem? Como diz: não, pastor, mas tem o menos pior. Então eu vou para quem é bom. Eu vou ficar ligado no que é bom, menos pior. Eu vou ligar no que é bom. Eu vou ligar com Deus. Eu vou colocar minha vida no lugar, na mão de Deus. Né? Aquele camarada achou, então, porque ele julgou o irmão de forma errada. E, gente, a hora está correndo. Julgou o irmão de forma errada. Outra coisa, quando uma pessoa toma iniciativa própria, né? Foi o caso do irmão mais novo, e se arrepende, ele volta para a sua vida, ele mostrou um arrependimento, ele mostrou então um valor genuíno, né? Então, irmãos, ele não esperava que encontrasse esse ambiente, mas ele encontrou. Mas o irmão mais velho estava ali, ele está vivendo esse ambiente.
E ele tem agora um novo recomeço. Olha que coisa linda. Quando eu assumo a comunhão, eu vou ter um novo recomeço. E foi isso que aconteceu com aquele irmão. Mas se insistir no seu erro, se negar a se arrepender, certamente vai pagar um preço muito alto. E aquele jovem não estava pronto para pagar aquele preço. Ele voltou. Ele voltou para casa. Alguém pode ter errado com você. Alguém pode ter errado com você. Pode ter feito o que é mal com você. Mas é tempo de você voltar a ter comunhão. É tempo de você voltar a ter a coinonia. Quando Deus resolve abraçar você, Ele então, irmãos, Ele, na verdade, resolve perdoar. Sabe, meu irmão, é tempo de voltar. É tempo de voltar. Não é tempo mais de continuar com as nossas opiniões. Aquele homem achava que estava certo e ele julgou o seu errado. Nunca fez seu coração por um arrependimento genuíno. Nunca fez seu coração. O homem que pensou sempre está certo, meu irmão. Um outro aspecto que pode estar correndo hoje. Será que você está errado em sua avaliação? Será que você não tem avaliado o teu irmão de uma forma errada? As duas histórias que nós contamos, tanto da Marisa quanto da Elaine, será que elas não julgaram de forma errada? Elas tinham razão naquilo que estavam reclamando? Tinham. Pelas atitudes, não pela pessoa. Sabe de uma coisa que eu entendo? Eu nunca posso julgar a pessoa, eu tenho que julgar atitudes. Você consegue entender isso? É isso que o Senhor me ensina. A minha luta, olha o que o Senhor fala. A minha luta não é o quê? Contra a carne? Não, me ajuda aqui. A luta não é contra a carne nem, mas contra principados e potestades que habitam aonde? Nas regiões celestes. A minha guerra, olha, aquele irmão, ele julgava o irmão e não a atitude dele. Esse seu filho gastou tudo. O texto não fala que ele gastou com prostituta, mas ele foi mais além. Gastou com prostituta. O texto não fala isso. Mas ele foi além. Você consegue entender isso? Sabe, irmão? E para fechar essa primeira parte, acho que a noite vai ter que continuar falando sobre isso. Eu quero só terminar dentro do segundo ponto. O primeiro ponto é o quê? Ele avaliou o irmão de forma errada. Cuidado como você avalia teu irmão. Cuidado. Vocês já viram hoje, só porque muitas vezes eu dou opinião, mas você é. Já repararam? Muitas vezes só porque eu falo e você é. Para com isso. Vamos parar com esse negócio de ficar avaliando de forma errada. A segunda coisa, gente, ele fez uma avaliação errada do seu irmão. Segundo, ele fez uma avaliação errada de quem? Do seu pai. O irmão mais velho, ele fez uma avaliação errada do seu irmão e agora ele faz uma avaliação errada de quem? Do próprio pai. Meu Deus! Quem acha que está sempre certo, ele está sempre julgando até Deus. Ele acha que até Deus está errado. Até Deus está errado. Já viram que muitas vezes você ora para que algo aconteça e não aconteça da maneira que você quer, você começa a dizer, mas também Deus, hein? Também Deus está errado. Deus não erra. Amém, gente? Deus não erra. Aquele filho, ele diz então, no verso 28 e 29, o filho mais velho encheu-se de quê? Está aí acompanhando. Lucas 15, 28 e 29. O que o coração daquele filho mais velho tinha? Alguém abriu aí? Está aí? Estamos aí? Indignado. E outra tradução está dizendo o quê? Irado.
Aqui na tradução indignado. Na outra tradução está o quê? Irado. Tem outra tradução aí? Olha que coisa, gente. Hã? Não entendi? Zangado. Aquele cara ficou para morrer. Aquele cara ficou bravo demais. Ele ficou irado e não quis entrar. Ele tomou a postura: eu não vou entrar. Eu estou zangado. Esse pai é injusto. Esse filho é ingrato. Esse filho é maldito. Eu não vou entrar na festa. Eu não quero comunhão. Acabou. Você já viu gente dizendo isso? Eu não quero. Acabou. Eu não quero. Eu não quero papo. Diz o texto ainda que então seu pai insistiu com ele. Olha que coisa linda. O pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Nem um cabritinho. Ele trabalhava com o pai por quê? Por que ele trabalhava em casa? Por vontade própria. Por que muitas pessoas trabalham na igreja? Eu tenho pensado nisso, né? Pesado isso, né? Você não é escravo de igreja. Por que você varre a casa quando a mãe pede? É por obrigação, por obediência? Porque você é um escravo? Também minha mãe me trata como escravo. Por que você lava a tua roupa íntima? Porque você é um escravo. Quem tem que lavar é minha mãe. O filho mais velho estava assim dentro de casa. Ele tinha uma avaliação errada até do próprio Deus, do próprio pai. Essa parábola, Jesus está contando, esse pai simboliza Deus. E quantas vezes, quando você pensa que tem razão, você faz uma avaliação errada até mesmo daqueles que Deus te deu para te proteger. Quantas vezes você tem avaliação errada? Também o pastor só pede para mim. Deus me livre. Estou cansado. Ele pensa que eu sou escravo da igreja. Faz não. Faz não. Como escravo, Deus não quer ninguém. Deus quer você como filho. Ah, pastor, mas sempre traduzido é escravo. Amém. Sim. Sim. Mas eu faço porque eu fui alcançado pela graça e não por obrigação. Deus não quer que você esteja no retiro disso por obrigação. Deus não quer. Deus não quer que teu coração se feche porque você está obrigado a estar aqui. Você não é obrigado a nada. O irmão mais velho achava: pai, eu tenho trabalhado tanto. A ira se acendeu no coração dele. Mas meu pai, puxa, mas eu tenho que estar aqui. Mas eu tenho que ficar trabalhando, eu estou como escravo. E nem um cabrito eu tenho. Este irmão, gente, errou novamente, agora por murmurar contra o seu pai. Primeiro ele avaliou seu irmão e agora está murmurando contra o seu próprio pai. Ele reclamava ser alvo de tratamento desigual, sentia-se injustiçado. Gente, é a pior coisa que a gente pode ter no sentimento para Deus, que gera esse pão de comunhão, esse sentimento de injustiça. Quem é mais querido na tua casa? Você ou teu irmão? Hã? Quem é mais querido? Cuidado com esse sentimento de injustiça. Cuidado. Isso acaba com a comunhão.
Cuidado com isso. Gente, o diabo usa isso de uma forma. Não queira ter esse sentimento no teu coração. Mas eu estou injustiçado. Ah, mas a minha irmã é melhor do que eu. O irmão mais velho pensava assim também. Ele tinha esse sentimento de injustiça. O diabo usa isso. Ele vai fazer proveito disso. Ele vai jogar você contra o seu próprio pai. Vai jogar você contra a sua própria mãe. Cuidado com esse sentimento, gente. O filho mais velho, ele diz, meu Deus, meu pai, preste atenção. O Senhor, olha, preste atenção, meu irmão. Ele reclamava de sentimentos igual. Claro que o pai respondeu, mostrando na verdade que ele é o meu 31. Meu filho, você está sempre comigo. Meu filho, você está sempre comigo. Esse camarada, teu irmão, ele foi embora, mas você ficou aqui em casa. Você está com e tudo que eu tenho agora é seu. Não é mais dele, é seu. Que tratamento desigual é esse? Que tratamento desigual? Você pode estar chateado com Deus, gente. Como ficou o filho mais velho com o seu pai. Por isso você tem uma avaliação errada. Sabe que quem gosta de murmuração? Quem gosta de murmuração? Alguém sabe? É o diabo. Ele gosta de murmuração. Eu não lembro do escritor, ele diz que a murmuração é uma música suave nos ouvidos de Satanás. Murmuração é uma música suave nos ouvidos de Satanás. E Satanás não gosta de música não, tá, gente? Quem gosta de música é só Deus. Mas como ele ama a murmuração? É a única música que ele gosta de murmuração. Vocês sabiam que Satanás não gosta de música? Sabiam disso? Por isso que Deus criou a música e Satanás deturpou. Sabia? Toda música Deus criou, mas Satanás deturpou. Não é isso? Por isso que ele não gosta muito de você que já louvou não, tá? Fica vivo, fica atento, tá? Não gosta de você não. Por isso que a gente ouve tanta porcaria. E quanto mais porcaria, melhor. Já repararam? Quanto mais porcaria, melhor. Né? É mulher sendo corneada, é homem sendo corneado, é mulher safada, mulher sem vergonha, homem safado, homem sem vergonha. É o que está vendendo hoje. O diabo gosta disso. Ele deturpa a música, gente. Ele não gosta de música. A única música que ele gosta é quando você murmura. Aí quando você murmura, né? Eu nunca vi uma pessoa, né, com espírito imundo cantando louvores a Deus. Já viu? Eu nunca vi. Porque ele não gosta de música. Ele não gosta de música. Porque música é para louvor a Deus. Ele tem que ter cuidado de ouvir qualquer coisa, né? Tem que ter cuidado. Isso acaba com comunhão. Acaba com ironia. Amém, gente? E aquele filho estava ali, né? O Velho Testamento fala então como os judeus murmuravam contra Deus no deserto, né? Duvidando mesmo se ele estaria presente, se ele cumpriria a promessa, né? Eu costumo dizer até no curso, fala então por que as pessoas não entraram em Canaã, e um dos motivos foi a murmuração. Quando você murmura, você não alcança a promessa de Deus. Quando você murmura, você não vive em comunhão. Entenda isso. Para de murmurar se isso tem acontecido. Quando você está murmurando contra Deus, contra o Pai, você está colocando em dúvida o caráter de Deus. Colocando em dúvida. Será que o caso de alguém nessa manhã, né, se acha justo demais e Deus injusto? Se acha bom demais e Deus ruim? Aquele filho era assim. Eu sou bom, pai. Eu sou bom. Eu tenho trabalhado, pai. Eu tenho me esforçado como um escravo.
Eu faço questão de até que, talvez ele falou assim para o pai, eu trabalho como escravo. E tu não me dás nem um cabrito, nem um real, para me tomar um sorvete com meus amigos. Você não faz por obrigação, não. Não faço por obrigação, não. Amém? Aprenda a ser misericordioso, como Deus é. Aprenda a ser grato para com o Pai. Você deve lutar não para ser exemplo diante dos homens. Aquele filho queria ser reconhecido entre os homens. Ele queria receber algo dos homens, aplausos, tapinha nas costas. Você é bom, hein, cara? Oh, o outro foi embora, mas você está firme, hein? Você é bom, hein, cara? Mas por isso que ele chega a hora e fala, olha, eu não aguento mais não. Deus não é culpado pelas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. E Deus não é culpado pelas coisas erradas, pelas coisas ruins que acontecem no Brasil e no mundo. Deus não é culpado. Isso é a escolha do homem. Amém? É a escolha do homem. Alguém viu aí esse submersível, né? Eu estava até comentando isso de manhã. Alguém paga quase 1 milhão e poucos mil, quase 1.200.000 para entrar no mar, né? Um negócio que nem pode ser chamado de marino, fala de submersível. Ele nem chama submarino, né? Alguém entra numa cápsula daquela, paga quase 1.200.000 para ficar sentado não sei quantas horas para ver o destroço de um navio, né? E um negócio inseguro, e simplesmente porque acham que podem fazer isso. E na hora que aconteceu a tragédia, onde estava Deus?